Boa tarde. Meu nome é Paulo Lindsay. Eu quero agradecer o convite, para a gente poder estar fazendo um debate aqui. Eu sou diretor do sindicato do IBGE e sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro. E vou tentar trazer alguns elementos importantes para a gente poder entender como é que está acontecendo todo esse processo de desmonte do Estado brasileiro. Primeiro eu quero fazer uma síntese rápida do que é a Auditoria Cidadã. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e ela surge a partir de um plebiscito que aconteceu em 2000, onde mais de 6 milhões de pessoas responderam algumas perguntas e uma das principais perguntas era se a gente deveria continuar pagando a dívida externa por FMI sem fazer auditoria. Então, quase que a totalidade do pessoal que participou do plebiscito falaram que não e que deveria haver uma auditoria da dívida. Todo esse material ele foi entregue ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo para que tomasse alguma providência e nada foi feito. Então, a partir de que o governo não fez nenhum tipo de providência, o pessoal na época que estava participando desse evento cria a Auditoria Cidadã, essa associação, e a partir daí a gente passa a fazer um estudo do endividamento do país, e nós criamos no Brasil hoje mais ou menos, nós temos 14 núcleos e alguns estão sendo criados em vários estados, onde a gente está fazendo estudo da dívida de cada estado, de municípios. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos estudando, pegamos alguns documentos de empréstimo do Rio de Janeiro e estamos fazendo um estudo e daqui a algum tempo a gente vai estar apresentando um livro, que a gente vai fazer um relatório mostrando com os anexos todo esse endividamento do Rio de Janeiro, porque aparentemente a PEC 241, que agora é 55, ela é um elemento. Nós da Auditoria Cidadã trabalhamos como um sistema, porque ela é muito maior do que a gente está imaginando. A PEC ela é um elemento, mas ela não é não é o principal elemento. O que mais importante que tem em tudo isso é que o Temer está falando algumas coisinhas que as pessoas às vezes não prestam atenção. Ele está falando o tempo todo que precisa de garantir o ordenamento jurídico. E garantir o ordenamento jurídico é ver que tudo que está acontecendo de ilegalidade no país, a partir de agora dessa discussão, desse Congresso que está totalmente a favor do governo e do sistema, eles possam fazer mudanças constitucionais, e não só constitucionais, mas também outros projetos para poder levar o país à entrega do capital. Porque, na realidade, o que está acontecendo é uma disputa do Estado de bem-estar social com o consenso de Washington, neoliberalismo. Não que o Estado de bem-estar social tenha sido implementado no país a todo vapor, mas ele teve alguns pequenos avanços e a gente vai discutir isso. Aqui tem um lado o Brasil real, porque o que está sendo vendido para a gente é que o Brasil está quebrado e que a gente precisa de fazer ajuste fiscal porque a gente não tem dinheiro. E do outro lado é um cenário. O cenário é uma coisa que pode acontecer ou não. Só que, quando você olha para o Brasil real, você vê que aquele cenário ele é pouco provável de não poder acontecer, porque nós estamos falando aqui de riquezas mil, de um país que tem petróleo, que tem gás, tem nióbio, tem minérios, tem terras agricultáveis, tem clima favoráveis, que é a nona economia do mundo, E do outro lado, um cenário de catástrofe que, no final, eles apontam que o único jeito é fazer um ajuste fiscal. E a gente discorda desse posicionamento. Esse gráfico é o gráfico de 2015, o orçamento da União, onde a parte amarela é o que está para a dívida pública. E a PEC 241, que é a PEC 55, ela faz exatamente o congelamento por 20 anos do orçamento primário da União. O orçamento primário da União é tudo o que não for dívida, que eles vão garantir que a dívida pública na Constituição vai ser paga. Para vocês terem noção, em 2015, nós pagamos 962 bilhões para os banqueiros entre amortização e juros da dívida ali. Isso significa mais ou menos 3 bilhões por dia. Nós estamos falando dos grandes corrupções que estão acontecendo no país, Lava Jato, 2 ou 3 dias de dívida. O mensalão do PT, por exemplo, custou 150 milhões. Significa um dia de dívida, 20 mensalões do PT. O que nós estamos vendo na televisão é a corrupção do varejo,
A corrupção do atacado está aqui. E a gente não consegue visualizar porque o sistema não permite que a gente avance. Quando vocês falam de ciência e tecnologia, vocês vão ver lá, ó, 0,27% em 2015. Mas 2017, que eu vou mostrar depois mais na frente, nós fizemos uma projeção, é 0,24%, né, do orçamento geral da União. Então, esse é o cenário, esse é o Brasil verdadeiro. Ali está a transferência dos estados do município. Em 2015 foi 8,9%, mas em 2017 será 7 alguma coisa. Então, o que já está difícil nos estados do município vai ter menos dinheiro ainda, né? Porque a disputa é que esse orçamento primário, em 2017, ele representará em torno de 1 trilhão e 600. Né? Isso é que eles precisam capturar para entregar o sistema financeiro internacional e nacional também. Eu peguei o PIB do IBGE em 1981 até 2015, o Brasil cresceu em média 2,3% de PIB. E se vocês olharem para frente, e foi colocado aqui, as possibilidades de crescimento de PIB para frente, 2017, 2019, 20, é muito pequeno, ou negativo, ou zero, ou nenhum, ou muito pequeno aí. E aí que se você olhar para cá, o sistema financeiro, ele vira suas baterias para cá. Aqui nós estamos falando de 1 trilhão e 600, onde tem dinheiro ainda que pode ser capturado para garantir a lucratividade do capital. Né? Isso é o Brasil verdadeiro, que é o Brasil do discurso, o Brasil da mentira, é o que apresentam às vezes na televisão ou na mídia de um modo geral. A outra mentira, que é o sofisma que vem apresentando, é exatamente a questão da Previdência. Né? Nós estamos falando aqui, a Previdência é galgada em cima de um tripé, né? Da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência. Nós estamos falando aqui que, somando esses 3 orçamentos, nós estamos falando de 30% do orçamento da União. Nós estamos falando em algo em torno de 700 bilhões ou mais. E é isso que eles precisam criar as mentiras para que possam fazer reforma da Previdência, para que sobre dinheiro cada vez mais para o capital. Porque depois da dívida, a maior parcela que tem ali no orçamento é exatamente a dívida, a Previdência. Esse é o Brasil real. Não, andei para trás. Aqui, por que eu acho que algumas pessoas estão fazendo a análise errada porque elas fazem análise pontual. A análise que nós temos que fazer hoje no país tem que ser histórica, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo. A gente vai achar que o governo do PT, o governo do Temer é culpado. Tem que fazer uma análise histórica, porque um projeto de financiarização da economia mundial que veio no Brasil para acontecer no Brasil também. Né? Então, quando chega, nós participamos da CPI da dívida em 2009 e 2010. Provavelmente muitos de vocês, de repente, não sabem o que aconteceu essa CPI, porque nesse mesmo momento aconteceu a CPI do Cachoeira. Aí todo mundo sabe o que aconteceu a CPI do Cachoeira, porque foi noticiado o tempo todo na televisão. A da dívida não foi. Nós conseguimos levantar, porque o marco legal foi a partir da década de 70, que é o chamado milagre econômico. Vocês vão ver que é ali onde tem várias obras faraônicas no país, mas depois que acaba tudo isso na ditadura, você fica uma dívida para o país, para nós pagarmos. Tem alguns elementos importantes ali na década de 70 para que a gente possa levar em consideração. Um deles é exatamente a quebra da paridade dólar-ouro, porque o dólar já estava consolidado como moeda comercial no mundo, e nesse momento que os Estados Unidos já tinha problemas de ser suplantado tecnologicamente pelo Japão e pela Alemanha, ele faz uma intervenção nesse sentido. Cria-se produção de dólar desenfreada, porque o Fed, que é o Banco Central Americano, ele é um banco público, mas com gestão privada, e tem uma rede de bancos privados. Então, nesse momento das décadas de 70, eles produzem dólar à vontade e emprestam. Só que esses empréstimos, a gente conseguiu identificar algumas ilegalidades a partir daí. A primeira ilegalidade que acontece nesses empréstimos para os países pobres, o Brasil entrou nessa, na época, o primeiro caso de ilegalidade é a chamada juro flutuante. A Convenção de Viena, ela diz que o juro não pode ser flutuante, tem que ser fixo. Então, naquele momento, como o objetivo central dos empréstimos era subjugar os povos, as nações, porque tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é imposição do FMI. Está tudo escrito nas cartas de intenção do FMI. É que muita gente não vai lá olhar, porque parece que está acontecendo alguma coisa que é a partir de 2014, 2015 ou de 2013. Agora, não. Tudo que está acontecendo está lá escrito. Então, essa é a primeira ilegalidade. Como o Fed faz essa produção de dólar, eles, naquele momento, os juros eram baixíssimos, 4%, 5% no máximo.
e quando chega na década de 80, isso estoura, vai para 20%. Então, os países quebram, México, Argentina, Brasil quebrou em 87, quando tem a moratória no governo do Sarney, né? Logo após isso, outros elementos importantes. Um deles é exatamente a criação dos títulos Blade. Blade era um americano que ele, para salvar os bancos, títulos de banco, eles criaram o chamado título Blade, que era que os bancos tinham títulos que estavam desvalorizados no mercado, e a solução foi criar títulos Blade. Foi em mais de 20 países que aconteceu isso. O Brasil também aconteceu. Vocês vão ver que na década de 90 houve o PROES, o PROE, o PROEF, salvamento de bancos. Esses títulos foram criados. Aqueles títulos que estavam no mercado totalmente desvalorizados, eles foram valorizados no seu valor de face e foram transformados em títulos globais, que foram usados para comprar todas as estatais na década de 90. Tá? Com dívida de bancos. Bancos que, o caso do Banerj, por exemplo, no Rio de Janeiro. Toda a dívida do banco foi transformada em dívida pública. Tá? Aí você vai... aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma negociação no governo do Marcelo Alencar, porque Saturnino Braga tinha quebrado o Estado. Aí o Marcelo Alencar entra e pega... não tem dinheiro para pagar 13º dos servidores públicos, uma situação um pouco parecida com a que tem agora, e queria fazer reforma administrativa, PDV. E aí ele vai à Caixa Econômica, consegue uma linha de crédito de 180 milhões, não é bilhões não, é milhões, 120 milhões para pagar 13º e 60 milhões para fazer reforma administrativa, PDV, tudo com uma imposição do FMI, ajuste fiscal. E aí vocês vão ver que isso não acontece só no Rio de Janeiro, acontece no Rio de Janeiro, 96, e nos outros estados também, porque isso era a preparação para que fosse feita a renegociação da dívida do Estado em 97, que é a Lei 9496. Tá? Então, quando aqui no Rio de Janeiro há esse empréstimo da Caixa Econômica, essa linha de crédito da União para o Estado, a União, ela vem carregada de 44 condicionantes. E muitos de vocês sabem que naquele momento, em 96, quase que todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. E aí começa essa história dessas dívidas que além dessa renegociação da dívida de 97, tem as renegociações anteriores. E tem um elemento também que é importante, nessa época, em 96, que é a chamada Lei Candir. É a lei que isentava de ICMS produtos que ajudavam a fazer superávit primário. No Rio de Janeiro tinha o petróleo. Não é só questão de governança, de que é uma política que existe dentro do governo central para levar toda essa questão para o capital. E aí vocês vão ver que eles aplicam uma fórmula draconiana, né? Que é o IGPDI, mas de 6% a 9%, mais o GPDI. IGPDI é de uma fundação privada, Getúlio Vargas, né? Em 97, quando faz essa negociação, o IPCA do IBGE, que já era a inflação oficial do país, tinha substituído o GPDI em 1986. Por que 11 anos depois eu faço uma renegociação da dívida do Estado e uso o IGPDI, não o IPCA do IBGE, que era o índice oficial de inflação? Uma interrogação. Tá? Isso criou um crescimento exponencial da dívida. Vocês vão ver mais na frente, que eu vou mostrar para vocês uma tabela, mostrando o quanto que a União está explorando os estados. Isso aqui é a tabela de que a União diz que tem prejuízo com a dívida dos estados. De 99 a 2015, com aquela fórmula que foi lá, aqueles 3 estados ali que tiveram o IGPDI mais 7,5%, Pará, Minas Gerais e Alagoas, pagaram de 99 até 2015, dezembro, 1.378% de juros para a União da dívida pública. Se você tirar a inflação, o real foi 1.170%, porque a inflação IPCA desse período foi 208%. Os demais estados foram 1.047%. Se tirar a inflação, nós estamos falando aqui de 839% de remuneração que a União fez, que os estados pagaram para a União. Só que quando você paga para a União, o estado e o município, a União paga para os rentistas. Tá? Então, ele explora o povo que mora no município, mora no estado e entrega o dinheiro ao capital. Isso aqui é porque eles dizem que tem prejuízo com a dívida. E tem uma coisa, tem uma comissão que foi criada na Lei 9496 do Ministério da Fazenda, que ela, todo ano, ela faz uma fiscalização para ver se os estados estão cumprindo. Não tem nada que o governo federal não saiba, não esteja acompanhando. É conversa fiada de que os estados fazem o que querem. Não, está na lei, é imposição da lei. Eles não têm como fazer uma coisa que
Isso é a dívida do Estado do Rio de Janeiro, né? A dívida em torno de está em 77 bilhões, né? Ainda tem mais dívida ainda, se somar todas as dívidas hoje já chega a mais de 112 bilhões, né? Só que grande parte dessa dívida dos estados, em 97, ela foi refinanciada, somando todos os estados, 112 bilhões. Em dezembro de 2015, já tínhamos pago 270 bilhões e devemos 460 bilhões. Né? E aqui no Rio de Janeiro era uma dívida de 18 bilhões inicialmente, nós estamos devendo 54. Nós já pagamos mais de 3 vezes e a dívida não diminui. Né? Só cresce. Aqui são algumas ilegalidades que foram feitas a partir da CPI. Anatocismo, que é juros sobre juros. Isso está na súmula 121 do Supremo Tribunal. Regra de ouro. Por que vocês acham que eles estão colocando na Constituição? Porque quando eu mostrei para vocês lá atrás o gráfico da União, a questão amarela que é a dívida, ali tem um problema, que chama-se juros e amortização. Porque algumas pessoas dizem, eles estão amortizando, eles estão trocando títulos da dívida por títulos novos. É tudo conversa fiada. Por quê? Se fosse verdade que a gente estivesse amortizando a dívida, por que a dívida não diminui? Ela só cresce. Que amortização é essa? Que amortizar você pagar do principal. Se você não está pagando do principal, é porque você não está amortizando nada. Então, o que acontece? Essa regra de ouro aqui diz que para você emitir título da dívida pública, você só pode emitir para despesa de capital. Despesa corrente, que é juros, você não pode emitir título. Então, grande parte daquilo que é juros, que eles não conseguem pagar, eles inventam que é amortização, para poder quebrar a Constituição. Vocês se lembram que eu falei que o Temer falou que precisava de garantir o ordenamento jurídico? A partir da PEC 55, eu consigo colocar na Constituição que o orçamento primário está congelado por 20 anos, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para você assim, que o orçamento não primário está liberado. Agora não tem mais esse impedimento aqui legal. Tá? E eu estou colocando isso na Constituição. É muito mais grave do que congelar o orçamento por 20 anos. Porque não existe em lugar nenhum do mundo isso. Né? Fim da correção monetária para a gente mortal, mas para a dívida não. Aí vocês vão ver que todo mundo fala na PEC 55, 241, mas ninguém fala mais no PLP 257, que agora é o PLS 54. Que renegocia a dívida do Estado. Ele é tão nefasto quanto a PEC. Só que todo mundo esqueceu dele, só todo mundo ligado à PEC. Mas ele está tramitando no Congresso, e já foi aprovado no primeiro e segundo turno, e no Senado ele vai ser aprovado e não tem muita resistência. Vocês vão ver como ele é nefasto para todos nós. Né? Essa possível fraude à Constituição no artigo 166, esse artigo 166, ele tem um estudo no Google aí que vocês podem procurar, que chama-se Anatomia da Fraude à Constituição, do professor Benayon, que ele morreu, da UNB. E esse estudo mostra que esse artigo 160 na Constituição ele foi fraudado. Ele foi fraudado da seguinte maneira: aquela linha B, ela nunca foi votada no primeiro turno da Constituição. Ela entra como um contrabando no segundo turno, que não poderia entrar. Porque votação na Constituinte, no segundo turno você só pode consertar redação, você não pode mudar mérito. Então eles colocaram uma linha que nunca foi votada no primeiro turno, se vocês pegarem vocês vão ver, e ela aparece ali, aquela linha B, ela garante o pagamento da dívida pública, né, na Constituição, que não tinha antes. Essa é uma coisa gravíssima também que aconteceu, que muita gente não sabe. Quando o Lula falou que pagou a dívida externa, né, que a gente era credor do FMI, ele esqueceu de falar algumas coisas para a população. Essa cláusula K, que é uma imposição do FMI a partir de 2003, quando o Palocci era o ministro da Fazenda, o FMI obriga o Brasil a colocar nos seus contratos de dívida externa a chamada cláusula K, que é uma cláusula de ação coletiva. Ela diz que os 85 maiores credores da dívida pública brasileira externa é que são donos da dívida. Não é o governo nem o Congresso. É eles que decidem como é que tem que ser pago, aonde é que vai ter que ser paga e quais são as sanções. Se não pagar, aquilo que aconteceu com a Argentina, que falaram que era calote, é conversa fiada, porque eles colocaram isso aqui. E aí, quando a Argentina não conseguiu atender a um pequeno grupo, esse pequeno grupo fez a Argentina ser processada no fórum em Nova York. E o Brasil tem essa mesma dificuldade. Está lá porque quando o Lula pagou a dívida em 2005, que ele disse, a dívida externa, só que ele pagou uma dívida com a FMI. Era uma dívida que era pouco mais de 15 bilhões de dólares, que custava em torno de 4% ao ano. Ele pega emprestado no mercado, sem ter o dinheiro, com juros de 19%, né?
que foi um péssimo negócio para o país, e transforma aquela dívida externa em dívida interna e coloca a cláusula aqui nos títulos que foram emitidos naquele momento, porque naquela negociação houve uma antecipação de títulos. E quando você antecipa alguma coisa, alguma dívida, você tem que ter deságio. Mas como o mercado não aceitava, o Lula disse que não podia frustrar o mercado. Então ele deu ágio de 70%. Um exemplo, por exemplo, um título que vale 1.000, o cara pagou 1.700 porque o mercado não queria aceitar o deságio, e sim queria ágio. Isso foi a negociação feita naquele momento ali que ele depois disse que era credor do FMI. Que a gente não tinha mais dívida externa. E além disso, muitos de nós aqui participamos daquelas comissões que a gente ia aqui fazer manifestação contra o FMI. O FMI sumiu. Alguém viu mais o FMI? Porque o FMI simplesmente transformou as suas políticas que vinham naquelas comissões do FMI em política de governo. Então agora ele está aqui dentro comandando toda a questão sem precisar mais... A gente não consegue mais fazer nenhuma campanha contra o FMI porque eles estão dentro do governo. Isso aqui quando eu falei para vocês que a gente trata na auditoria como sistema da dívida, porque além da PEC 241, vocês vão ver que em todas as áreas de atuação de interesse da sociedade brasileira, eles têm projetos de leis. Você vai na área do trabalho, por exemplo, uma situação que está dentro da área do trabalho é o contrato intermitente. Para quem não sabe, contrato intermitente é o contrato que você paga ou horas ou dias trabalhados. Isso está avançando no Congresso. Você tem um negociado sobre legislado, você tem algumas áreas da flexibilização da área da CLT. Então, nós teremos perdas de direitos trabalhistas bastante substancial a partir do sistema da dívida. Nós temos a DRU. Eu queria que alguém me explicasse. DRU é desvinculação da receita da União, que é efetivamente em cima do orçamento social, da Previdência. Como é que você consegue desvincular uma coisa que o cara diz que está negativo? Eu só posso desvincular, se eu tenho de desvincular, é você ter um dinheiro que você fala, parte disso eu vou usar para outra coisa. Porque desvincular, de hoje a DRU, ela sai de 20% do orçamento da Previdência para 30% até 2023. Acabou em 2015 e eles conseguiram estender. Só que desvincular é desvincular algo que é positivo. Como é que eu consigo desvincular algo que é negativo? Será que é negativo mesmo ou a gente está sendo ludibriado? Eu vou mostrar para a gente que nós estamos sendo ludibriados. E aqui são os decretos, Tem uma... proíbe, por exemplo, o que aconteceu com quem é servidor público aqui, aconteceu com as negociações de 2015, por exemplo, que a gente deixou para receber agora em janeiro. Se essa lei que foi aprovada, isso acaba. No último mandato, no último ano, você não pode deixar reajuste e não pode deixar para o próximo governo também. Tá? Então, você não poderia. A emenda 19, eu sempre falo lá no IBGE, é porque a gente nunca deu muita importância à emenda 19, mas a emenda 19 ela acabou com a estabilidade do servidor público. É que muita gente não prestou atenção nisso, mas ela acaba, eu vou mostrar mais na frente para vocês aí. Aquele ali, um outro projeto de lei que é gravíssimo, que é o PLS 559, que a gente está falando da terceirização, no projeto 4330, que é agora o PLS 30, aquela ali é uma lei de licitação, de modernização da licitação. Só que o artigo 42, ele diz que toda administração pública direta poderá ser terceirizada. Dentro de uma lei de licitação, é o chamado jabuti. Como ninguém vai prestar atenção naquilo, nós estamos prestando atenção no projeto da terceirização, ali, se não houver avanço para cá, vai ter avanço ali. Ali está ali, ó. Ih, foi demais. Volta aqui. São mais projetos, tá? Isso tudo é só um pequeno apanhado que eu fiz, mostrando o que tem dentro do Congresso, enquanto a gente está olhando para a PEC 241. Tem uma porção de coisas que estão lá. Nós estamos falando aqui de um tabuleiro de xadrez, companheiros. Enquanto a gente está olhando para o rei e para a rainha, tem uma porção de peça andando, ó. Tá? E o peão também dá checkmate.
Aqui, ó, essa lei aqui de 97, serão destinados à amortização de dívida federal. O orçamento que não for utilizado vai tudo para a dívida pública. Tá? Esse é. Isso aqui, para quem é novo, tem a ver com o FUNPRESP. Isso aqui é o seguinte, é uma resolução do Conselho Monetário, né, que diz que o passivo do FUNPRESP não está na lei, ele vai ser aplicado em derivativos no exterior. Inclusive, quando você assina o FUNPRESP, você já viu que tem um aceite lá que diz assim, ó, você aceita que eu aplique o seu dinheiro no mercado financeiro, se der algum problema, daqui a não sei quanto tempo, você assume o prejuízo? Você, quem assinou isso. Não viu que assinou isso. E aí é o seguinte, essa autorização aqui que não está no FUNPRESP diz que as entidades fechadas de previdência complementar poderão usar o seu dinheiro no derivativos no exterior, qualquer derivativo. Porque existe uma situação que é importante, acho que colocar aqui, é que quando houve a crise de 2007, 2008, 2009 nos Estados Unidos, os fundos financeiros dos americanos, eles aplicaram em derivativos. Quebrou por causa disso. E a Europa foi a mesma coisa. No Brasil, o Lula falou que foi uma marolinha porque a economia da gente estava muito baseada no título da dívida pública e pouco em investimentos de derivativos. Só que nessa brincadeira, houve uma entrevista da Angela Merkel, onde ela fala que podem esperar 20 ou 30 anos para encontrar um porto seguro. E um dos portos seguros que está sendo criado para esses derivativos, que nesse caminho eles criaram o chamado bad banks, são os bancos maus. Todos os passivos. Vocês se lembram que os Estados Unidos injetou, o governo americano, 16 trilhões de dólares na economia dos bancos? E para fechar a contabilidade, eles tinham que tirar aqueles derivativos sem lastro, aqueles passivos. Onde foi colocado? Foi tirado e colocado nos bad banks, que estão à espera dos fundos para ser colocado como derivativo real na economia. Vocês vão ver que aqui no Brasil nós temos os fundos tradicionais que estão quebrando, né? Nós temos o FUNPRESP, nós temos a IBCE, nós temos o Fundo Soberano, o Fundo do Pré-Sal. Vocês são da área tecnológica, muita gente não lê a lei e não sabe que o Fundo do Pré-Sal, lá no Fundo Soberano, ele diz que o royalties do petróleo será aplicado na educação, ciência e tecnologia, não sei o quê. Será que todo mundo lê a lei? Se vocês olharem o artigo 51, diz o seguinte, que preferencialmente será aplicado no exterior. O que vai ser aplicado na educação é o lucro, se houver. Vai ver a lei para vocês verem o que está acontecendo. Só que a mídia trabalhou exatamente a questão da nossa mente e dos nossos corações. O Gessé Souza, que foi o ex-presidente do IPE, ele falava isso, que nós temos uma sociedade infantilizada e, por conta disso, eles precisam de conto de fadas. E a mídia está exatamente para isso, para trabalhar esse conto de fadas, para que a gente possa acreditar em qualquer mentira que vai para a televisão, porque essa é a verdade absoluta. Essa aqui é o lance que eu falei da DRU, para vocês aí, né? Como é que pode você aumentar de 20% para 30% de uma receita que o cara diz que é negativa, que tem prejuízo na Previdência, que tem... Né? Então, isso aqui é a engenharia que foi usada na Grécia. E é o que está sendo feito. Se vocês verem, o Rio de Janeiro está sendo usado como assim, a ponta de lança de toda essa maldade que vai ser levada para o país afora. Porque o Rio de Janeiro é importante porque ele é um estado de resistência. E se você quebra a resistência do Rio de Janeiro, os outros vão ser muito mais fáceis de fazer. Então, um dos principais elementos do projeto de lei da renegociação da dívida dos estados é exatamente, e está na PEC 241, que são as chamadas estatais não dependentes, porque é o seguinte... Tem uma confusão que algumas pessoas fazem. A estatal não independente também é a Petrobras, também é a Eletrobras. Mas eu mostrei para vocês anteriormente ali, que tem um PLS, se eu não me engano, 555, que quer transformar as estatais em SA. E aqui a PEC diz que as estatais não dependentes não estarão dentro de um congelamento de 20 anos. Essas estatais não dependentes não são aquelas que eles querem transformar em SA. São as empresas que vão fazer papéis das dívidas ativas dos estados brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 70 bilhões de dívida ativa. Hoje está sendo discutido um projeto onde os caras querem deixar por 10 anos, não dá direito de negociação das dívidas ativas. Na realidade, eles não estão vendendo dívida ativa nenhuma, porque o Estado
é que tem o papel de fazer a cobrança. É uma ação típica de Estado. O que eles estão fazendo é um espelho dessa dívida e, a partir daí, eles vão criar papéis financeiros que vão ser vendidos no mercado financeiro, não para vocês comprarem por qualquer um, sim para uns grandes compradores, que são os bancos e as grandes corporações. Eles é que vão comprar esses papéis. O governo está dando juros de 11% mais o IPCA, tá? E mais um deságio de 60%, que pode chegar a 60%. Essa é a maravilha. Isso significará que em pouco tempo esses papéis que são crédito, que dívida ativa é crédito do Estado, eles virará dívida pública. Então o que é crédito vai virar dívida para a gente pagar. Se no Rio de Janeiro tem 70 bilhões, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, soma-se isso, em média, sei lá, 30 ou 40 bilhões, para ver quanto nós estamos falando aqui. E isso foi a engenharia que foi usada na Grécia, né? E você viu o que aconteceu na Grécia. E é isso que é um dos principais elementos, porque a gente está olhando alguns elementos, e nós, servidores públicos, quem é servidor público, discute muito voltado para o projeto pessoal ou projeto da instituição, né? Não discute projeto de serviço público, né? Nós não discutimos projeto de serviço público, nós discutimos projeto da ciência e tecnologia, eu discuto projeto do IBGE, né? da saúde, da educação, mas o serviço público está sendo atacado e a sociedade também, e nós não estamos discutindo isso. Esse projeto, e aí foi quando foi falado pelo professor aqui, do lance da Dilma e tal, tem um projeto 204 que foi o José Serra que fez, que é um dos maiores entregadores da nação brasileira. Só que aqueles outros dois projetos ali são projetos do PT. Né? São os dois projetos do PT. Esses dois ali que estavam parados, eles já estão avançando. Se você não conseguir avançar com esse, você vai avançar com aquele dali. Né? É que cria as estatais não dependentes, as financiarizações, lá, os papéis, né? Isso tudo com a consultoria do FMI, né? E dá garantia, os estados darão garantia para tudo isso. Isso significará que, se o estado dá garantia, a dívida vai virar dívida pública. Isso não ficou colorido, mas é o esquema de como é que é montado isso, tá? Os entes federados é que vão dar toda a garantia e os grandes negociadores vão sair muito bem dessa brincadeira toda aí. Né? Isso também está garantido na PEC 241. Esse cara aqui trabalhou, ele é que está vendendo essa engenharia todinha pelo país, ele é um expert lá do FMI, né? E já foi secretário, já foi aqui no Brasil. É a mesma engenharia que está sendo aplicada lá na Europa, no Luxemburgo. Tá? Como eu falei que nós estamos, que o Temer falou que precisa garantir o ordenamento jurídico, grande parte dessas estatais não dependentes, algumas já são criadas. Já tem, elas já existem, só que elas são ilegais pelo próprio TCU. Mas agora, colocando na PEC, ela passa a ser legal. O ordenamento jurídico serve para isso. O ordenamento jurídico serve, por exemplo, na área da educação, e talvez algumas pessoas aqui até nem gostem do que eu vou falar, mas eu vou falar, é que dentro da área da educação, você vê o artigo 206 da Constituição, ele diz que a educação pública é de graça. Educação pública é de graça, fundamental, segundo grau, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Está na Constituição. Só que não é isso que acontece dentro da universidade. Nós temos várias fundações dentro da universidade privadas que cobram pós-graduação. Só que isso vai ser consertado. Com a PEC 395, ela vai ser colocada que a pós-graduação na universidade pública será paga. E vai ser colocado na Constituição a partir de uma PEC. Aquilo que estava sendo feito de forma ilegal vai ser legalizado a partir de agora. Tá? Então, é isso que ele está falando do ordenamento jurídico. Vê onde é que tem coisas que a gente pode legalizar. Como eu tenho um congresso na minha mão, tudo será legalizado a partir dessa... Eu acho pouco provável que depois a gente consiga modificar isso aqui, porque nós estamos falando aqui de 308 votos, de um congresso bem reacionário. Para você mudar tudo isso, vai ter que ter um outro congresso progressista com 308 votos, que eu acho muito difícil de conseguir. Então, se entrar na PEC, na Constituição, dificilmente a gente vai mudar. Só se houver uma revolução nesse país. Eu acho pouco provável, né? Aí você vai ver só aqui, aquela lance da CPC, da empresa de securitização, aqui no Rio de Janeiro, o Pezão já criou. A chamada cifra nessa securitização. Tá? Ali está o que é? É ceder o crédito, o que eu falei para vocês. Eles não estão vendendo nada, eles estão cedendo, porque o crédito não pode ser vendido. Eles estão cedendo um espelho para virar papel para poder ganhar muito dinheiro. Né? E quem vai pagar essa conta somos nós. Em São Paulo tem a CPSEX, a mesma coisa. Ela para ter um caráter
que não seja uma empresa pública, de estatal, tem 98% das ações do Estado e 2 ações é do secretário e do outro secretário. E aí ela tem um caráter não estatal e sim privado. Estou indo para trás? Ah, tá. Isso é aí, esse projeto aqui, Romário e José Serra, que todo mundo fala, muita gente fala que o Romário é bonzinho, o Romário foi que ajudou a construir, porque é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, ela proibia os estados, a partir da lei de responsabilidade fiscal, o estado e o município a criar título da dívida pública. Antes eles podiam fazer isso. Com a lei da responsabilidade fiscal, isso acabou. Mas aí o Romário e o José Serra deram essa abertura para que pudessem ceder créditos, né, tributários ou não tributários, para ser transformado em dívida pública. Aí aqui tem os dois. E aí vocês vão ver só, PEC 54, PLS 54, que era o PLP 257. Olha o que é o cerne do que eles estão querendo com esse projeto de lei. Assegurar a manutenção da estabilidade econômica, crescimento econômico, da sustentabilidade intertemporal da dívida pública. Não é melhorar a saúde de ninguém, não é melhorar a tecnologia, não é garantir pagamento da dívida pública. E aí, como é que isso aqui se dá? Se dá da seguinte maneira, não tem nenhum tipo de melhoria para o Estado, eles não estão fazendo uma negociação. O que eles estão fazendo é o seguinte, esse projeto de lei diz o seguinte, que a dívida, 6 meses desse ano de 2016, o Estado não vai pagar nada, e no ano que vem, a partir de janeiro, eles começaram a pagar 5% a cada mês, até em 18 parcelas da totalidade lá das prestações. Só que eles esqueceram de dizer para a gente que a dívida pública ela é registrada monetariamente mensal. Então, aquilo que você não pagou, vai ser, e está lá na lei, em junho de 2018 será colocado, registrado monetariamente, aquilo que você não pagou agora, você pagará no final. O que eles estão colocando é simplesmente tirando a corda do pescoço do governador de plantão e jogando para os próximos, e para as próximas gerações pagarem, porque a dívida será cada vez maior. Eu falei para vocês que já tínhamos pago 270, e estávamos devendo 476, mais ou menos, e vamos ter correção nessa dívida para frente. Imagine como é que ela não vai ficar daqui a 20 ou 30 anos. Tá? Aqui tem se vocês pegaram originalmente esse projeto de lei, o PLS 54, ele tinha 34 páginas, agora acho que tem 13. E algumas pessoas acharam que o governo deu um recuo, porque ele vai tirar uma porção de coisas que estava explícita dentro do projeto do projeto de lei e substituiu essas coisas, por exemplo, concurso, reestruturação de carreira, progressão, promoção, tudo isso estava escrito nesse projeto de lei. E saiu e entrou esse artigo 4 aí, que diz que dispõe o artigo 169 da Constituição. Só que, quantas pessoas leu o artigo 169 da Constituição? Sabe o que significa? Significa que quando tiver problema de caixa, você vai demitir 20% dos cargos em comissões. Se não der resolver, você acaba com os servidores não estáveis. E servidores não estáveis são aqueles servidores que em 6 de outubro de 1983 entraram no serviço público para frente, não fizeram concurso, não tem estabilidade no serviço público. Não fiquem felizes que tem estabilidade, porque vai também estar incluído, porque se não der certo, você demite estáveis também. Isso foi, como eu falei, a emenda 19, de 98, tá? Que tirou a estabilidade do servidor público, a gente nunca prestou atenção nisso, lá em 98. E, além disso, aqui proíbe promoção, progressão e outras coisas mais que estavam tudo escrito lá, tá? Com esse simplesmente botando o artigo ali. E tem outra coisa que também ninguém leu, porque a lei complementar 148, que é a lei que renegociava a dívida do Estado, que a Dilma sancionou, ela diz assim, o artigo 5º, aí bota pontinho, pontinho, porque ninguém sabe o que é pontinho, pontinho, né? Aí vocês vão ver que, olha como é que estava escrito. A lei é assim, as despesas com funcionários públicos. Com a mudança nesse projeto de lei, vai passar a ser despesa com o pessoal. Quando era despesa com funcionário público, nós tínhamos dividido despesas de ativo,
despesa de aposentado e pensionista entrava como despesas tributárias e o terceirizado nem entrava nessa brincadeira. Quando eles substituírem essa redação por despesa com o pessoal, significa que vai ter despesa de ativo, despesa de pessoal e outras despesas de pessoal, aposentado, pensionista e terceirizado. Significa que nós alcançaremos rapidamente o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje o Estado pode gastar 50% da receita corrente líquida, e aí vai chamar a emenda 19, que chama o artigo 169 da Constituição, e pode fazer tudo aquilo que eu falei para você. Só que os caras falaram tudo isso só com pontinho, pontinho, pontinho. Nós não lemos. Então, fica difícil. E aqui a PEC 241, que também é a mesma coisa, olha lá. Faz-se necessária a mudança do rumo das contas públicas para que o país consiga, com a maior brevidade possível, reestabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos da dívida pública. Tá? Não é? Aí eles estão falando que o ajuste fiscal é necessário porque o país está em desequilíbrio, está em, né? E não é verdade. Primeiro, já tem uma puta mentira. Se vocês olharam o justificativa do projeto de lei, o 4, a justificativa número 4 que o Meirelles fez, ele fala assim, ó, o ajuste fiscal é necessário porque as contas primárias estão em desequilíbrio. Ele fala que o orçamento primário subiu 51% acima da inflação, enquanto o orçamento geral subiu 14,5%. Ele mentiu descaradamente para vocês e vocês não perceberam. Sabe por quê? Porque o orçamento primário ele é um percentual do orçamento geral. Quando eu falo, eu não posso comparar alhos com bugalhos, são duas variáveis totalmente incomparáveis, porque a educação é tantos por cento do orçamento geral. Como é que eu posso falar que a educação subiu mais do que o orçamento geral, se ela é parte de lá? Só que isso está na justificativa do Meirelles, e é o Meirelles que fala, um cara de confiança, um cara do mercado, todo mundo acredita, é um cara que tem muitos títulos e tal, e por conta disso ele não mente. Então, a população acredita porque eles só estão falando verdade na televisão. E aqui seria as principais consequências, limitar ou direcionar o papel do Estado, tá? Porque o que está acontecendo no IBGE, o que está acontecendo no NPI, o que está acontecendo no IMET, está acontecendo em vários órgãos, não é por acaso. Eles querem tirar exatamente o papel do Estado e entregar isso na mão do mercado. Porque eu não posso ter um Estado que me impeça eu de fazer qualquer projeto privado. Tá? Vocês vão ver hoje, por exemplo, quem é que faz a avaliação lá dos aviões? Antes era a ANAC, agora é o dono da empresa. Se ele falar que a empresa dele está há 6 meses, fez uma vistoria e está perfeita, isso vai prevalecer. A briga que deu agora com o IFAM era o quê? Os caras falaram assim, não, aqui vai dar um impacto ambiental. Que impacto ambiental? Eu já vi que não tem impacto nenhum, o meu apartamento está lá em cima, cara, eu quero meu apartamento. Né? E aí você tira o papel do Estado, né? E bota isso na mão da iniciativa privada. Né? A disputa, como foi falado aqui, a disputa vai ser de quem é que vai ter mais força para buscar o orçamento, porque o orçamento vai estar lá congelado. Né? Eles mentem quando eles falam que a educação e a saúde estão fora disso, estão 2 anos. 2 anos, não estão 2 anos nada, porque simplesmente, quando eles estão botando mais dinheiro na educação, que se você ver vai aumentar um pouquinho, e na saúde, se o orçamento está congelado, alguém vai ter que perder para eles poderem aumentar aqui. É lógica isso pura. Não precisa nem de raciocinar, não. Se eu vou dar mais para a educação, para a saúde em 2 anos, eu vou ter que tirar da ciência e tecnologia. Se vocês olharem que eu vou botar o orçamento, vocês vão ver que vocês tinham 0,29, agora vocês vão ter 0,27. Já perderam alguma coisa. E aí são o que pode vir acontecer com os servidores, né? Não pode criar cargo. Isso tudo aqui que estava naquele projeto de lei lá da renegociação da dívida do Estado. Eles tiraram e colocaram isso aqui. E colocaram aquele artigo 169 para poder ficar mais fácil do que as pessoas não verem. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, dos 120 milhões da Caixa Econômica, da negociação da dívida. E aqui tem uma dúvida que a gente tem. O Temer falou que tinha um déficit de 170 bilhões, a Dilma falou que tinha um déficit de 111 bilhões, e a gente quer saber que déficit é esse. Porque se vocês entrarem no site da CGU, onde tem as receitas da União, e entrar no CIAF, onde tem o Senado Federal, onde tem as despesas, 2,748 trilhões, menos 2,268 trilhões, não tem déficit, dá superávit de 480 bilhões. Cadê esse dinheiro? A gente perguntou ao Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional falou assim, espera um tempo que eu vou responder.
E aí, quando ele respondeu, ele falou assim, a pergunta de vocês é muito genérica, a gente não pode responder. E fomos para o TCU, e o TCU falou assim, foi feita emissões excessivas de títulos públicos, mas só falou isso. E a gente acha que esses 480 bilhões foram usados na operação de swap cambial. Tá? A garantia da subida do dólar através de contratos entre o governo e as grandes corporações e os bancos. Aqui está o gráfico que nós fizemos a partir daqueles números lá, né? Mostrando que, na realidade, aquela parte preta lá, cadê? Se tem déficit, e aí, é como o Gessé Souza falou, nós temos uma sociedade infantilizada, a gente precisa da mentira. O cara falou que tem um déficit, e aí a partir daí ele trabalha, porque o ajuste fiscal ele vai trabalhar em cima de um déficit. Não, se ele mostra isso para você e a sociedade se empodera desse conhecimento, talvez ele não tivesse argumento. Mas o argumento que ele foi assim, ó, o país está quebrado, nós temos um déficit, a gente precisa fazer ajuste fiscal. E nós acreditamos nisso. E aqui estão as tabelas que a gente mostra, e a gente, da auditoria, a gente não trabalha com dados oficiosos, nós estamos trabalhando com os dados do governo, oficial. Isso aí, aqui são as despesas, para ninguém contestar. Aqui é outra mentira que eles falam. Sim, tá tudo ali. Tá lá no juro, tudo. Porque aqui tem uma mentira só. Isso aqui é o janeiro a agosto. A dívida da gente aumentou em 925 bilhões. Então, nós pegamos emprestado dinheiro. Então, vai melhorar a ciência e tecnologia, melhorar a educação, tudo. Mas cadê esse dinheiro? Aí a gente vai ver que tem qual é a diferença entre a gente, que a gente fala, e o que o governo fala? O governo mostra a dívida líquida, 2,8 trilhões. E a gente fala que é 4,12 trilhões. Mas qual a diferença de 1 trilhão e 200? Porque essa carteira aqui, que é chamada carteira do Banco Central, que tem 1 trilhão e 200, eles não consideram como dívida pública, só que é dívida pública. Porque a grande maioria dessa dívida é dívida de bancos ou de corporações que pegam empréstimo, mas é a garantia do Estado brasileiro. Se vocês verem aqui no final, lá em cima está escrito, ó, títulos emitidos pelo governo, 4,125 trilhões. Então, se não é dívida pública, por que emitiram tanto título ali? E quem é que está pagando esse título? Né? Essa é a dívida interna, tá? 4 trilhões e pouco. Essa aqui é a dívida externa, que o Lula disse que pagou. É 553 bilhões de dólares. Se a gente transferir isso aí para real, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 800, mais ou menos. Está somado com aqueles 4 trilhões e pouco, nós estamos falando aqui de quase 6 trilhões de dívida, o estoque da dívida brasileira. Não, a dívida particular da empresa é aquela que eu te mostrei ali anteriormente, que é a carteira do Banco Central. A grande maioria aqui é empréstimo, corporações que fazem lá fora, mas que o Estado é que garante tudo isso. Ela é dívida privada, mas é com garantia do Estado. Se você não pagar, quem vai pagar é o Estado. E na maioria das vezes muitos não pagam, quem paga é o Estado. Por isso que, né, não pode ser considerado como não dívida pública. Ela é dívida pública. É o que vai acontecer com as debêntures. Quando eu dou o Estado como garantia, um crédito, amanhã, quando essa empresa que está fazendo essa negociação, ela vai fechar, não vai ter mais dinheiro para poder garantir os compradores, isso vai virar dívida pública, porque o Estado é que está garantindo. Esse é o gráfico que nós fizemos para 2017, a partir de deixei até um panfletozinho aqui, porque qual é a disputa que existe? O orçamento da União primário, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 600 mais ou menos, o orçamento primário. E para a dívida pública vai estar destinado para 2017 1 trilhão e 700. 2015 foi 962, 2016 foi 1 trilhão e 348 e 2017 1 trilhão e 722. Vocês estão vendo para onde é que está indo o dinheiro do Brasil? Tá? Eu tenho que tirar de lá, de tudo lá. Aí vocês vão ver que vocês ali foram para 0,24, alguma coisa assim. Diminuiu um pouquinho ali de vocês. Mas já aumentou da dívida. Era 42 ou 40 e pouco, já foi para 50. Mas, vocês vão acabar sumindo. Aqui, ó, a tabela que eu estou falando é essa aí, ó, tá vendo? Ó, 2015 foi 962, 2016 1.348, 2017 será 1.722 trilhões. E aquela parte azul ali é o orçamento primário. É isso que eles estão atrás. O ajuste fiscal ele vai garantir exatamente a captura daquele dinheiro ali. Ó. Porque hoje aquele dinheiro ali, o ajuste do orçamento primário, ele tem um problema. Tem várias rúbricas que são carimbadas pela Constituição ou por alguma lei. Então eles não conseguem meter a mão.
é o caso da educação, da saúde. A partir da PEC, tudo isso vai acabar, isso vai ser um único fundo. Estou já finalizando. Aí eu descobri também, através das nossas pesquisas, que nós temos 915 bilhões na conta única do Tesouro, que só pode ser usado para pagar superávit primário. Não pode pagar o déficit, não pode, que eles dizem que tem, não pode. Mas ali, ó, 915 bilhões, está lá. Ó. Conta única, o IBGE quando vende alguma coisa, não vai para o IBGE, vai para a conta única do Tesouro. Todo mundo faz isso, está ali, ó, 915 bilhões. Não sei o que estou falando, não. Isso aí é o quadro do Banco Central. Tá? Isso a gente não vê em lugar nenhum, então fica difícil. E aqui, em 2015, é chamada operação de swap cambial. Só em 2015 nós tivemos 89 bilhões de prejuízo. 2015. Então, isso aqui é que está sendo criado, como criou aquela dívida lá de 900 e pouco, que cresceu em 11 meses. Mas como é que não entrou dinheiro? Porque o dinheiro está sendo todo financiando swap cambial, operações compromissadas. Operações compromissadas é o seguinte, eles fazem negociação até diária. Os caras vão lá no... Nós temos uma base monetária, o dinheiro que circula na economia é muito baixo, em torno de 5% do PIB. E aí, o Banco Central, junto com o Tesouro Nacional, chega para o banco e fala assim, o que você tem acima da base monetária? Nas últimas negociações, eles apontaram 1 trilhão. Esse 1 trilhão ele poderia ser emprestado para a sociedade e ajudaria a diminuir os juros. Só que o governo vai lá, esteriliza esse 1 trilhão e dá título da dívida pública para os bancos. Que isso pode ser uma operação de durar dias até, ou no mesmo dia. Então o cara ganha um dinheiro e fala, amanhã eu quero aplicar em outro lugar, vou tirar, o governo tem que devolver. Isso tudo vai garantindo e levando a prejuízo para o país. É dívida pública, que vai crescendo cada vez mais. E aí aqui nós temos o lucro dos bancos. Eu não consigo entender que se a economia está estagnada, está quebrada, como é que os bancos só têm? Em 2015 foi quase 90 bilhões aí de lucro, e aí tem uma outra coisa. Se o lucro foi de 20% em 2015, ele esqueceu de falar isso aqui para vocês, porque isso aqui é uma chamada reserva de créditos duvidosos, de 183 bilhões, que eles estão com medo de levar calote, eles fizeram uma reserva de 183 bilhões, que sai do caixa, que não entra na conta do lucro. Se você somar os 90 bilhões com 183 bilhões, nós estamos falando aqui de 300% de aumento de lucro. Só que isso aqui não entra na conta, porque eles tiraram, que eles falaram que eles podem levar um calote de 183 bilhões. Esse é o paradoxo que nós temos de Brasil, né? País que tem riquezas mil, mas vive todos esses índices aí que são bastante humilhantes para a gente, né? A gente não sabe como é que a gente... As ações que nós temos feito, nós conseguimos criar uma frente parlamentar dentro do Congresso para tentar fazer a auditoria da dívida. Nós conseguimos aqui, não sei se vocês viram no jornal, um projeto alternativo do PSOL pedindo, mas também que está lá para ser aprovado lá aqui na LERJ, mas o Pisciano está sentado em cima, que seria pedir a auditoria da dívida do Estado do Rio de Janeiro, né? E nós temos a criação dos núcleos. O papel dos núcleos é exatamente de fazer esses debates e também nós temos um outro grupo que está fazendo estudo sobre a dívida pública dos estados que a gente tem núcleo, né? E o que nós achamos é o seguinte, tem que haver um empoderamento da sociedade desse conhecimento para que a gente possa efetivamente pressionar o Congresso Nacional para que tenha uma nova atitude em relação ao país, porque nós estamos falando aqui de uma verdade e eles estão falando de uma mentira, e essa mentira ela está tendo pernas e está levando a gente a cada vez mais a miserabilidade aí, né? O país vai ficar miserável cada vez mais, né? Nós vamos perder muitos direitos trabalhistas, vocês vão ver na reforma da Previdência o que vai acontecer com a nova geração que vai trabalhar até morrer, porque os dados do IBGE mostram que em várias regiões do país você não chega a 65 anos de idade, então você não vai aposentar nunca mais, né? E mesmo quem tem 65 dos melhores vai ter que trabalhar contribuir 49 anos e ter 65 anos de idade, né? E se não fizer isso vai ganhar aposentadorias proporcionais. Então, é isso, eu espero que ter contribuído, estou aberto aí aos debates para a gente poder conversar aí numa boa. Alô?